apresentação. Por favor, alguém informe que está visualizando, está escutando o professor perfeitamente? Eu estou, professor, estou ouvindo e estou vendo. Obrigadão. Então, pessoal, vamos dar sequência à nossa aula. Nós estamos estudando ligações químicas e é a nossa aula 3. Bom, aqui uma pequena revisãozinha do que nós vimos. Nós vimos a ligação iônica, e o que define a ligação iônica é a transferência de elétrons. Isso é extremamente importante, porque na ligação iônica, o metal é que vai transferir o elétron para o não metal. Então, sempre a ligação iônica é a união de quem? É a união de um metal com um não metal, que a gente chama de ametal. Lembrando que o que é não metal sempre se localiza à esquerda, o metal sempre se localiza à esquerda da tabela periódica, e o não metal sempre se localiza à direita da tabela periódica. Então, o sódio, que é um metal, se ligando com cloro, que é um não metal, nós temos a ligação iônica. E nesse desenho nós conseguimos visualizar que o metal está transferindo, né, o seu elétron. Tá? Então, ou seja, o metal ele precisa perder o elétron e o não metal ele precisa receber, porque o não metal tem uma deficiência de elétrons. Lembrando que para que ocorra uma estabilidade da molécula, em geral, tá, na maior parte das moléculas, eles precisam de 2 elétrons na última camada, ou de 8 elétrons, chamada regra do octeto. Então, falando em ligação iônica, falou sobre transferência de elétrons, eu falou sobre a união de um metal com um não metal. Lembrando que o hidrogênio é um não metal. Se a gente pegar o sódio aqui, ó, e se ligar com um hidrogênio, temos um composto iônico, porque o sódio é um metal e o hidrogênio é um não metal, tá? Então, até tem um texto assim, a ligação iônica ocorre entre um metal e um não metal, e um metal e o hidrogênio. Se pegar o livro didático, provavelmente vai estar escrito isso aí para vocês. Bom, e a ligação covalente? A ligação covalente, que também pode chamar molecular, ela tem, a palavra-chave dela é o quê? Compartilhamento de elétrons. E por que ocorre esse compartilhamento de elétrons? Porque a ligação covalente ocorre entre não metais. E os não metais não têm elétrons sobrando lá na última camada para transferir elétrons. Então, eles vão compartilhar esses elétrons. Então, ligação iônica, transferência de elétrons. Ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Ok? E a ligação covalente ocorre entre quem? Ocorre entre um não metal com um não metal. Sempre vai ser ametais. Se tiver um metal ali na estrutura, pronto, esse composto, essa substância, não é covalente. Aí o professor destacou a forma de representação de uma substância. Ou seja, existe a fórmula molecular, a representação eletrônica, a forma eletrônica e a forma estrutural. Então, quando mostra a molécula, e sempre vai ser assim, ó, quando temos H, nós temos um elemento químico. H é o hidrogênio, é o átomo de hidrogênio, é o elemento químico. Quando nós temos, por exemplo, H2, nós já temos uma molécula, nós já temos uma substância. Então, H2 é a forma molecular do hidrogênio, O2 é a forma molecular do oxigênio, O3 é a forma molecular do ozônio, Cl2 é a forma molecular do cloro. Então, isso é a forma molecular. Agora, quando a gente mostra esses elétrons, deixa eu apagar para não ficar poluído. Quando a gente mostra o compartilhamento desses elétrons, ó, nós temos o quê? A forma eletrônica. Aqui nós temos o oxigênio, lembrando que o oxigênio é da família 6, e se ele é da família 6, ele tem 6 elétrons. Para ficar com 8, ele precisa fazer quantos compartilhamentos? É necessário que ele faça 2 compartilhamentos. Então, ele vai fazer 2 compartilhamentos. Porque 6 mais 2 dá quanto? Dá 8. Então, essa aqui seria o quê? A forma eletrônica. E depois nós temos o quê? A forma estrutural. A forma estrutural é a representação em forma de traço, ou seja, representa quantos pares de elétrons tem ali na estrutura. Então, repare que aqui no hidrogênio tem um par de elétrons, então é uma setinha só. Ó.
esse risquinho aqui, ó, representa um par de elétrons, representa esse elétron que está aqui, ó, e representa esse elétron que está aqui. Então, essa forma, para não ter que ficar sempre botando lá a quantidade de elétrons, simplesmente faz um tracinho. Aqui, ó, repare que o oxigênio tinha 6, eu vou apagar aqui para vocês ficar mais claro. Deixa eu apagar aqui. Então, repare que o oxigênio aqui, ó, tem quantos elétrons? 6. Para ficar com 8, ele vai fazer o quê? 2 compartilhamentos. Vai fazer 2 compartilhamentos. E ele vai ficar com 8. Como assim 8, professora? Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ele tinha. Com 2 que ele compartilhou, 7, 8. Então, ele ficou com 8 elétrons. A mesma coisa ocorreu com esse aqui, ó. Ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o que ele tinha. Com esses dois aqui, 7 e 8. Então, ele ficou com 8. Bom, e como ele fez 2 compartilhamentos, vai fazer aqui 2 compartilhamentos, essa é a forma eletrônica. E como tem 2 compartilhamentos, vão ter aqui 2 tracinhos. Então, essa é a forma estrutural, ó, da molécula de oxigênio, essa é a forma estrutural da molécula de hidrogênio. Bom, e nós vimos na última aula as propriedades compostos iônicos. E quais são as propriedades compostos iônicos? Bom, primeiro, apresenta o quê? Alto ponto de fusão e ponto de ebulição. Segunda propriedade, a temperatura ambiente, ele se encontra o quê? No estado sólido. Tá? Estou fazendo uma leitura dos compostos iônicos, tá? O professor já vai destacar para ti as propriedades compostos covalentes. Só estou destacando o que a gente viu na última aula. Então, os compostos iônicos em relação às propriedades. Alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. A temperatura ambiente, quando a gente fala de temperatura ambiente, é 25 graus Celsius. Tá? A temperatura ambiente, ele se encontra o quê? Todos os compostos iônicos se encontram o quê? No estado sólido. Agora, se você pegar esse composto iônico, que se localiza no estado sólido, e colocar ele em água, ele vai se dissolver em água, a gente chama de processo de dissociação, a gente vai separar a parte positiva da parte negativa, tá? E vai ocorrer o quê? A condução da corrente elétrica. Então, o que é importante saber? No estado sólido, os compostos iônicos não conduzem a corrente elétrica. Agora, em solução aquosa, vai ocorrer um processo chamado de dissociação, e ocorre o quê? A condução da corrente elétrica. Lembrando que, se pegar esse composto iônico e você aquecer essa substância até que ele passe do estado sólido para o estado líquido, que é um processo chamado fusão, sólido por líquido, fusão. Tá? Então, a fusão do composto iônico, ou transforma em líquido, faz com que essa substância conduza a corrente elétrica. Além disso, uma das características importantes que aparece em termos de exercício, eles formam um retículo cristalino. Dependendo, cada sal tem um retículo cristalino. São formato de cristais. O exemplo que o professor colocou à tua disposição na última aula era pegar ali o sal do churrasco, olhava na luz, você vê cristais. Então, ou seja, composto iônico forma cristais, chamado retículo cristalino. Agora, as propriedades compostos covalentes são contrárias, basicamente, dos compostos iônicos. O professor destacou para ti o quê? Os compostos iônicos apresentam alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Agora, os compostos valentes é o quê? É o contrário. Então, vamos destacar aqui o marca-texto. Então, os compostos covalentes, eles apresentam o quê? Baixos pontos de fusão e pontos de ebulição. E, característica importante, quais são os estados físicos que se localizam os compostos covalentes? Se encontram no estado sólido, isso é a temperatura ambiente, se encontram no estado líquido e se encontram no estado gasoso. Então, se encontram nos 3 estados. Em contrapartida, os compostos iônicos, a temperatura ambiente, só se encontram em estados sólidos. E eles não são bons condutores de corrente elétrica. A gente diz que os compostos covalentes são isolantes. Por exemplo, é o oxigênio. Os gases têm baixa propriedade de conduzir a corrente elétrica. Tá? Não são bons condutores de corrente? Não são bons condutores. Eles não são bons condutores de corrente elétrica. Porém, alguns ácidos fortes, a gente vai estudar, quando estudar os ácidos, a gente vai ver o ácido forte, o ácido fraco, o ácido moderado. Então, alguns ácidos fortes, por exemplo, em meio aquoso, sofrem ionização. A gente vai ver depois, tá? Formando íons, tornando a solução
condutora de corrente elétrica. Um exemplo prático, vou colocar aqui um exemplo. Bom, o aço... Deixa eu pegar a cor. Pegando o ácido fúrico, o H2SO4. Tá? Se você simplesmente ter o ácido fúrico lá no recipiente, está lá dentro do recipiente, só ele, tá? Somente ele não conduz a corrente elétrica. Agora, se colocar o ácido fúrico em água, a gente vai botar esse ácido fúrico em água, o que a água vai fazer? A água vai separar o hidrogênio, que é positivo, e vai separar o sulfato, que é o SO4. Tá? Repare esse 2 que está aqui, ó, ele vem para cá e fica com carga menos 2. Ó. Então, o sulfato tem carga menos 2. Então, ele vai chamar um processo de ionização, ou seja, vai formar íons. Esse ácido vai formar íons em solução. E se forma íons, ocorre aqui a condução da corrente elétrica. Isso ocorre com ácidos fortes, que tem uma grande capacidade de ionização. Basicamente, a gente diz que os ácidos em solução conduzem a corrente elétrica, ok? Pode conduzir baixo, uma condução maior ou menor, mas os ácidos vão acabar se ionizando, tá? Mas tem essa classificação dos ácidos fortes. Então, somente o ácido puro não conduz corrente elétrica, ele está na forma molecular, mas quando ele corre o processo de ionização, ele conduz a corrente elétrica. Ok. Então, o que a pessoa colocou nessa lâmina? Repare que nós temos aqui água. Só falando sobre o ácido fúrico, como é que eu sei que o ácido fúrico é um composto covalente? Como é que eu sei? Ora, o hidrogênio é um ametal, o enxofre é um ametal e o oxigênio é um ametal. E como é somente a união entre não metais, nós temos aqui um composto covalente. Bom, e agora nós temos aqui a água e foi colocado açúcar dentro desse recipiente aqui. O açúcar é C12H22O11. Então, ou seja, nós temos o carbono, que é um ametal, nós temos o hidrogênio, que é um ametal, e nós temos um oxigênio, que é um ametal. Pessoal, se você tiver alguma dúvida, tá? Você liga o microfone, professor, por que isso, por que aquilo, tá? Fique à vontade para perguntar. Bueno, então nós temos ali água com açúcar, e como nós temos um composto covalente, né? Então, o que não vai ocorrer com a lâmpada? Não vai acender, tá? Por quê? Porque o açúcar em água, ou seja, o que acontece com o açúcar? Nós temos lá C12H22O11. Aí, em água, vai chamar um processo chamado hidrólise, ou seja, a água vai quebrar essa molécula em C6H12O6 mais C6H12O6. Então vai formar outras duas moléculas. Ela vai se quebrar? Vai. Mas a característica dessas moléculas não forma íons. E se não forma íons, ou seja, positivo e negativo, não ocorre a condução da corrente elétrica. Tá? Então, ou seja, os compostos covalentes em solução aquosa, tá? Não conduzem a corrente elétrica, com exceção, tá? Dos ácidos. E aqui está o ácido clorídrico, o HCl, o nosso estômago que dissolve os alimentos, ou seja, ele é um ácido forte. E o HCl, ó, repare que aqui está em solução, ó, aqui nós estamos em solução, em água, repare que está apresentando aqui a carga positiva, está mostrando a carga positiva e a carga negativa deles. Então, esse ácido em solução, esses íons vai fazer com que a lâmpada, o quê? Acenda, a lâmpada vai ficar acesa. Tá? Então, tá aí o destaque aí para os ácidos. Bom, agora nós vamos entrar em mais um tipo de ligação covalente, que é chamada ligação covalente dativa ou coordenada. O que é isso? A ligação dativa ela é representada por uma seta. Vou ler. Um átomo menos eletronegativo fornece um par de elétrons a outro átomo mais eletronegativo, sem prejuízo ao doador. É representado por uma seta. Na direção de que recebe o par eletrônico, alguns autores a consideram como uma ligação dupla, pois apresentam o mesmo tamanho da ligação.
Na forma gasosa, o trióxido de enxofre é um poluente porque tem uma combinação do dióxido de enxofre e oxigênio presente na atmosfera que provoca chuvas ácidas. Bom, vamos entender o que ele... Deixa eu botar botei um quadrinho. Bom, o que nós temos? Nós temos aqui está o trióxido de enxofre. Então, ó, nós temos o SO3, nós temos essa molécula. Bom, como é que a gente vai montar a forma eletrônica? Está aqui a forma molecular. Como é que a gente vai montar a forma eletrônica dessa substância? Sempre aquele que tem menor quantidade vai ficar no meio. Então, eu pego ele fica no meio. Quantos oxigênios existe na molécula? 13. Então, a gente vai colocar aqui 1, 2, 3 oxigênio. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a distribuição dos elétrons em cada elemento químico. O enxofre é da família 6, então tem 6 elétrons. O oxigênio da família 6 também tem 6 elétrons. Então, vamos colocar os elétrons. A pessoa vai colocar a bolinha aqui, ó. Vai colocar os 6 elétrons do enxofre. E vai colocar os 6 elétrons do oxigênio. Então, aqui é uma bolinha, mas não ficou bolinha. Bom, tá aí os elétrons. Agora, a gente vai sempre ligar o quê? Das extremidades, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ocorrer esse compartilhamento e vai ocorrer esse compartilhamento. Sempre olha na extremidade. O oxigênio tinha 6 elétrons. Para que esse oxigênio aqui fique com 8, ele precisa de quantos compartilhamentos? De 2. Pronto. Ele tinha 6, fez 2 compartilhamentos, ficou com 8. Então, ele está estável. O enxofre, que tinha 6, precisa também fazer 2 compartilhamentos. E ele realizou, ó. Está aqui os 2 compartilhamentos. Está aqui os 2 compartilamentos. Então, ele também está estável. Então, teoricamente, pronto, esse enxofre não vai mais fazer o quê? Ligações químicas, porque já está estável. Só que aí entra a ligação dativa, ou seja, átomos de oxigênio vão se aproximar e vão se conectar, vão se ligar a esse enxofre. E como é que ocorre essa ligação? Sempre vai ocorrer do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo, ou seja, do centro, quem está no meio, para quem está aí na extremidade. E o que vai ser representado? Vai ser esse par de elétrons aqui, ó, vai ser representado no formato de uma seta, ó. É como se estivesse transferindo esse par de elétrons. É uma ligação química, a gente fala, é uma ligação química que não é uma ligação química. É uma atração entre esse elemento de enxofre com esse oxigênio. E é representado isso por uma seta. Fazendo com que esse oxigênio que tinha 6, né, fique com quanto? Com 8, porque ele está compartilhando, entre aspas, esses 2 pares de elétrons. Bom, e também tem esse oxigênio que se aproximou. E como o enxofre tem 2 pares de elétrons aqui ainda, digamos assim, no bolso, está sobrando ali, então ele vai fazer a mesma coisa, ele vai atrair esse oxigênio através de uma ligação chamada dativa ou coordenada. Então, isso aí seria o quê? A representação eletrônica do SO3. E se a gente representar isso da forma estrutural, vão ser o quê? Vão ser os 2 tracinhos, tá? Com oxigênio, e tá aqui, ó, com as 2 setas. Então, essa setinha é a ligação dativa. Também pode ser representada por uma ligação dupla, tá? Como se fosse 2 tracinhos aqui, pode ser representado, como se fosse uma dativa. É claro que, através da seta, a gente fica um pouquinho mais fácil para poder visualizar isso aqui. Tá? Então, tá aqui, ó, a ligação normal, onde esse aqui ficou com 8, esse enxofre ficou com 8, ele fez 2 ligações dativa. Isso é a ligação dativa, ó. Ligação covalente dativa ou coordenada. Bom, o professor só vai dar mais um ênfase. Como é que a gente monta aí a forma eletrônica da água? E como é que a gente monta a forma eletrônica do gás carbônico? Sempre o elemento que tem menor quantidade fica no meio. Então, vamos pegar a água primeiro, tá? Então, entre o hidrogênio e o oxigênio, quem é que tem menor quantidade? O oxigênio. Então, a gente coloca o oxigênio. Coloca lá os 2 hidrogênios. Coloca os 2 hidrogênios.
Bom, o hidrogênio da família 1, então ele tem quantos elétrons? Tem um elétron. O oxigênio da família 6, então se ele tem da família 6, então ele tem 6 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre a gente faz esse compartilhamento na extremidade. Então, e sempre utilizando o menor, que é o hidrogênio. Começa sempre pelo hidrogênio. Então, o hidrogênio, para encontrar a sua estabilidade, precisa de quanto? De 2. Então, esse hidrogênio aqui da esquerda está estável, ficou com 2. Esse hidrogênio da direita vai fazer também seu compartilhamento. Pronto, repara que ele ficou com os 2 elétrons aqui. Pronto, ele está estável. O oxigênio, que tinha 6 elétrons, como ele fez esses dois compartilhamentos, ó, ele fez esses dois compartilhamentos, também ficou com 8. Pronto, essa seria o quê? A forma eletrônica. A forma estrutural vai ficar o quê? Vai ficar... Deixa eu apagar aqui, que ficou muito feio. Vou pegar aqui... apaguei tudo. De novo, então, o professor vai ter que fazer de novo para poder destacar. Mas isso aqui nem faz, o professor vai fazer rapidinho, tá? Aqui tá a forma eletrônica. Dando destaque que ficou aqui, ó, esses par de elétrons, ficou esses par de elétrons. O que é importante? Sempre no elemento principal, aquele que tem menor quantidade, nós temos que deixar ali os pares de elétrons. Então, vai ter que ficar aqui, ó, os pares de elétrons representados no elemento principal. Ou seja, o elemento principal é aquele que tem o quê? Menor quantidade. Ó. Então, o oxigênio é o elemento principal. Por quê? Porque na molécula da água tem 2 hidrogênio e 1 oxigênio. O elemento principal é aquele que tem menor quantidade, ele fica no meio. Bueno, então aqui seria o quê? A forma estrutural, onde mostramos as ligações, tá? E aqui seria a forma eletrônica, onde a gente vai mostrar o quê? Todos os elétrons sendo compartilhados. A gente mostra o compartilhamento dos elétrons. Forma eletrônica, e aqui a forma estrutural. Ok? Bom, e agora vamos visualizar do gás carbônico. O nosso gás carbônico, quem é o elemento principal? Ora, o elemento principal é aquele que tem menor quantidade, então a gente vai colocar ele no meio. Ok? Bom, daí tem quantos oxigênios? 2. Então, vamos botar esses 2 oxigênios. O oxigênio da família 6, então tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono da família 4 tem 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Ok. Então, vamos compartilhar. Sempre a extremidade. Esse oxigênio vai fazer 2 compartilhamentos. Ele faz 2 compartilhamentos. Por quê? Porque ele precisa apenas de 2 elétrons. Tinha 6 elétrons, fez 2 compartilhamentos, ficou com 8. Esse outro oxigênio à esquerda também vai fazer 2 compartilhamentos. Faz também 2 compartilhamentos. Espero que vocês estejam enxergando esses 2 elétrons, os elétrons que estão aqui, ó. Ok? Então, esse oxigênio fez 2 compartilamentos, tinha 6 mais 2, ficou 8. E o carbono, para encontrar sua estabilidade, quantos elétrons precisa? Ora, se ele é da família 4, tem 4 elétrons, ele necessita de 4 elétrons para ficar com 8 para encontrar sua estabilidade. Pronto, como ele fez 4 compartilhamentos, nós encontramos o quê? Aí a estabilidade do carbono. Ok, essa é a forma eletrônica. Forma estrutural, basicamente, a gente vai mostrar esses compartilhamentos na forma de traços. Ó. Na forma de traços. Então, o que nós temos? Aqui a forma eletrônica, e aqui nós temos a forma estrutural. E essa aqui é a fórmula molecular do gás carbônico. Repare que o oxigênio aqui, ó, ficou com os pares de elétrons. A não ser que o exercício peça, tá? Não há necessidade de mostrar. A não ser que o exercício pergunte quantos pares de elétrons existe a molécula tal. Aí sim, né, você vai contar a quantidade de pares de elétrons. Né? Você teria que contar a quantidade de pares de elétrons. Mas geralmente não é assim, tá? Então, o que tem que saber? Repare que no elemento principal não sobrou par de elétrons. Então, não há necessidade de mostrar. Diferente do que ocorreu na molécula da água. Você vai colocar mais um exemplo que é importante. Vai colocar amônia, NH3. Então, o elemento principal é aquele que tem menor quantidade, que nesse caso quem é? O nitrogênio. Então, a gente coloca o nitrogênio. O nitrogênio vai se ligar com quantos hidrogênio? Com 3. Então, vai ser 3 hidrogênio. 1,
2, 3 hidrogênio. O hidrogênio, a gente já sabe que tem um elétron. O hidrogênio, a gente já sabe que tem, cada um deles tem um elétron. O nitrogênio é da família 5, todos da família 5 têm 5 elétrons. Então, a gente vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Agora, a gente vai compartilhar. Então, esse hidrogênio ficou com 2, está estável. Esse hidrogênio ficou com 2, está estável. E esse hidrogênio ficou com 2, está estável. E o nitrogênio também. Por quê? Porque ele tinha 5 elétrons e ele fez 3 compartilhamentos. Ó, isso aqui é o compartilhamento, tá, pessoal? Ó, lembrando. Tá? Então, o nitrogênio tem 5 elétrons, fez 3 compartilhamentos, ficou com 8. Essa é a forma molecular, essa é a forma eletrônica. E como é que vai ficar a forma estrutural? Ora, vai mostrar quantas ligações ele fez com cada elemento. Então, repare que está aqui, ó. 1 compartilhamento, 2 compartilhamentos, 3 compartilhamentos, está aqui demonstrado. Só que o elemento principal, aquele que tem menor quantidade, ó, entre o nitrogênio e o nitrogênio tem apenas 1, então ele tem menor quantidade. Então, no elemento principal, obrigatoriamente, vocês vão ter que demonstrar, tá, esse par de elétrons. Isso vai ser extremamente importante quando a gente visualizar o quê? Polaridade, quando a gente visualizar aí a geometria da molécula. Então, tem que se fazer assim, tá? Pessoal, vocês devem, tá, assistir essa aula novamente, devem pegar papel, devem pegar a caneta e tentar vocês fazendo. Por quê? Porque quando o professor faz, é tranquilo, parece fácil, e quando a gente vai fazer, a gente não consegue fazer. Então, vocês vão ter que pegar lá a molécula da água, a molécula do gás carbônico, vocês têm que pegar a molécula da amônia, e vocês têm que montar a fórmula eletrônica e a forma estrutural. Torna-se necessário fazer isso? Sim, tá? Só se aprende fazendo. Né? Vou colocar como exemplo o meu sogro ele é pedreiro, e quando a gente está fazendo a reforma aqui em casa, eu estava ajudando, eu era o servente, ele é pedreiro, né? E ele levantava as paredes. E realmente parecia extremamente fácil. Olhando ele fazendo ali, basicamente, você pega o tijolo, coloca a massa, vai colocando um em cima do outro e a parede vai levantando. Um dia desse, meu sogro ele ficou meio amolado, coisa e tal, já tem uma certa idade. Eu digo, eu vou levantar a parede aqui. Nem comecei a colocar um tijolo em cima do outro, porque basicamente é pegar o tijolo, colocar a massa e botando. Não, vou levantar essa parede, é extremamente fácil. Pessoal, foi uma dificuldade, a parede ficou totalmente torta, ficou um negócio esquisito, não deu certo. Né? Realmente não tem dom nessa função aí de levantar a parede. Então, o que significa isso? É extremamente fácil quando a gente vê outra pessoa fazendo. Mas quando a gente vai fazer, as coisas não são tão fáceis assim. Então, essa é uma parte da matéria que torna-se necessário que vocês hoje, na parte da tarde, tá? Vocês peguem a folha de caderno e vocês refaçam a forma eletrônica, a forma estrutural da água, do gás carbônico, da amônia. Tá? A gente vai ver outras moléculas para que vocês treinem. Tá? É extremamente importante que vocês façam. Porque quando precisar, vocês não vão conseguir. Vai estar lá na hora da prova, vocês não vão conseguir fazer isso aí. Se não praticar, vocês não vão conseguir fazer. Bom, agora, já falei para vocês sobre a ligação iônica, já falei sobre a ligação covalente. Agora eu vou falar sobre a ligação metálicas, né? E vamos começar a falar sobre aí as ligas metálicas. Bom, a alta eletropositividade, lendo aí o que está no quadro. A alta eletropositividade dos metais levou o cientista a estabelecer um modelo de ligações químicas de natureza elétrica, com base na atração entre íons positivos, os chamados cátions do metal, e elétrons semilivres, chamado nuvem eletrônica. O que significa isso? O que é a ligação metálica? Tá? Então, o que são? A gente fala assim, porque a gente tem ligação iônica, ligação covalente e a ligação metálica. E o que são as ligações metálicas? Repare nesse desenho, e repare que tem várias bolinhas positivas, ó, várias bolinhas positivas. E repare que você deve estar visualizando aqui ó, esse azul ao redor dessas bolas. Isso aqui são uma nuvem de elétrons. Existe aqui ó, cargas negativas ao redor dessas cargas positivas. Vamos imaginar que isso aqui é uma barra metálica, tá? Uma barra metálica. Então, o que acontece? Existem elétrons ó, ao redor desses cátions. Existe aqui elétrons ao redor desses cátions.
Na verdade, estão tudo torto, assim, não estão orientadinhos, estão tudo torto, tá? Tá tudo assim. Os elétrons estão aqui, então os elétrons estão botando em pezinho, então está uma bagunça, mas estão aqui. Estão se movimentando os elétrons ali entre os cátions. Por que se faz isso? Olha, se você pegar esse metal e conectar em um local que tem corrente elétrica, esses elétrons eles vão ficar orientados, vão ficar tudo alinhado. Isso faz com que ocorra o quê? Uma das características dos metais, eles conduzem o que? A corrente elétrica. Então, vou ler. Os metais são ótimos condutores de calor e eletricidade. Então, por que são? Porque eles têm essa característica, eles têm esses elétrons semilivres. E esses elétrons semilivres a gente chama de nuvem eletrônica. Né? Nuvem eletrônica. Então, na próxima lâmina está aqui, ó. Elétrons semilivres, também chamado de nuvem eletrônica. Tá? Ou também pode chamar mar de elétrons. Então, isso é uma característica da ligação metálica. Então, os metais são ótimos condutores de calor e eletricidade e eles são dúcteis. Toda vez que fala são dúcteis, significa isso. Eles formam fios. Então, ou seja, nós temos aí os fios elétricos. Então, isso é uma das propriedades dos metais. Ou seja, são dúcteis. Capacidade de fazer com que eles fiquem fios, se transformem em fios. Não tem como eu pegar aqui uma molécula de oxigênio, que é composto covalente, ou fazer um fio de oxigênio. Isso não é possível. Então, os metais são dúcteis, tá? E eles são maleáveis, ou seja, pega-se o metal, através de prensa, faz lâminas de metais. Bom, em geral, são sólidos, moles, e são facilmente riscados por outros materiais. O que é a capacidade de riscar um material? É conforme a sua dureza, tá? Então, ou seja, sempre vai ter um metal um mais duro que o outro. Então, quanto mais duro, maior a capacidade de riscar. Vamos pegar como exemplo esse quadro aqui. Vou apagar aqui. Vou pegar esse quadro aqui. Se eu pegar uma barra metálica nesse quadro aqui, digamos que é um quadro físico, eu vou arranhar esse quadro. Eu consigo passar aqui, ó, a barra metálica, eu vou arranhar esse quadro. Agora, vamos olhar aqui para o lado aqui, ó, que faz conta que isso aqui, claro que isso aqui é uma imagem, tá? Mas se fosse metal, aqui é metal, tá? Nós temos aqui metal, e eu quero arranhar esse metal. Então, se eu pegar uma substância mais dura e passar aqui, eu vou arranhar esse metal, ó. Vai ficar arranhado. Então, quanto mais duro uma substância, maior a capacidade de riscar o outro. Ok? Então, isso é sinônimo de dureza. Então, uma das características dos metais é que eles são facilmente riscados por outros materiais. Ok? Então, quais são as propriedades dos metais? Eles são dúcteis, capacidade de formar fios, tá? São maleáveis, capacidade de se transformar em lâminas, conduzem calor e eletricidade. Então, são aí propriedades importantes dos metais. E possuem brilho, né? Se você pegar esse metal, olha que chega a ter um brilho aqui, olhando aqui possuem brilho, olha só. Né? Dependendo do brilho que dá, até para quase um espelho, você consegue ele se enxergar. Pessoal, nesse exato momento, coloquem a palavra presente, tá? Vou dar 30 segundos aí para você escrever a palavra presente, né? Para o professor ter o controle que vocês, nesse exato momento, vocês estão aí presente, escutando o professor falar. Então, 30 segundos aí para escrever a palavra presente. Ok? Então tá. Dentro das ligações metálicas, nós temos o quê? Nós temos as ligas metálicas. E o que é uma liga metálica? Olha, é um metal ligado, misturado com outro metal. Então, o exemplo aqui é o ouro 18 quilates. Eu já destaquei isso no início do ano, lá na aula presencial. Né? Por exemplo, o ouro 18 quilates tem o quê? 75% de ouro, 13% de prata e 12% de enxofre. Claro que essa porcentagem vai depender do ouro, coisa e tal. Você tem uma aliança ali do ouro 18, vai depender aí da concentração. Mas o que destaca o quê? Em média, 75% de ouro, tá? E nós temos aí o ouro 18 quilates. Se tiver 50% de ouro, aliança, por exemplo, aliança de ouro 12, tá? Mas o que são as ligas metálicas? É uma mistura de metais.
E aqui você colocou a teoria, né? Principais propriedades, né? Ou seja, ele é macio, ou seja, o ouro, o metal, ele é macio, né? E ele pode ser facilmente riscado, mantém o brilho do ouro e possui dureza adequada para a joia e durabilidade. É claro que para aumentar aí a dureza da aliança, uma aliança de ouro 18, né? Se adiciona-se prata e cobre. Bom, então, toda vez que fala assim sobre o ouro é uma liga metálica formada por quê? Por ouro, por prata e cobre. E o bronze? Ou seja, qual é o bronze? É só o bronze? É só ele? Não. O bronze é uma mistura de cobre com estanho. SN, tá? Estanho. Bronze, cobre, estanho. É isso, a principal propriedade é a resistência ao desgaste, sendo muito usado para produzir sinos, medalhas, moedas, né, estátuas. Latão. Latão, de 95% a 50% de cobre e 45% de zinco. Você acha que é uma maldade desse exercício que peça assim, quais são a composição do latão, quais são a composição do bronze? Geralmente a gente esquece, né? Ó, bronze, cobre, estanho, latão, cobre, zinco. Agora aqui tem uma mistura que é importante, chamada amálgama dental, onde 70% é prata, 18% é estanho, 10% é cobre e 2% é mercúrio. É o dentista, né? O dentista lá está usando ali, está fazendo o seu tratamento dental e ele usa amálgama. E o que é essa amálgama? É o quê? É uma liga metálica. É uma mistura de metais. Prata, estanho, cobre e mercúrio. Tá? Então, as características desse metal: resistência à oxidação, à corrosão, é maleável, ali para que o dentista realize ali a obturação do dente. Ok? Então tá, isso são as ligas metálicas. Não sei se eu coloquei mais. Não. Tá? Não coloquei. As ligas metálicas. Mostrei. Existem outras ligas metálicas? Sim. Tá? Então cada liga metálica ele vai estar diretamente relacionado com o quê? Com os metais que ali estão misturados. O professor apenas colocou aqui alguns exemplos de ligas metálicas. Pessoal, no livro didático, tá? Se vocês pegarem o livro didático lá na parte de ligações químicas, tá? Com certeza vai ter aí, provavelmente vai ter mais algumas aí sugestões de ligas metálicas. Mas essas geralmente são as que mais aparecem: ouro, bronze, latão e amálgama. Bom, isso vai ficar essa lâmina vai ficar na próxima aula para que a gente possa praticar, entender? Ou seja, como é que é cobrado as ligações químicas em termos de exercício. O exemplo está aí, ó. O selenite e enxofre pertence à família 6A da tabela periódica, sendo assim, o seleneto e o sulfeto de hidrogênio são representados respectivamente pelas fórmulas. Então, basicamente, nós vamos ter que definir, ó, qual vai ser a fórmula correta de um composto. Só que nosso tempo acabou. Aí na próxima aula a gente começa fazendo exercícios sobre ligações químicas, para a gente definir qual é a fórmula correta. Ok? Lembrando que para a gente definir a fórmula correta de uma substância, nós temos que saber o quê? A carga de cada elemento químico, família 1 carga mais 1, família 2 carga mais 2, ou, se for composto covalente, quantos elétrons possui essa substância, e a gente faz ali compartilhamento. Tá certo. Então, pessoal, professor, nossa aula hoje foi isso. O professor vai parar a gravação. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Quem não colocou ainda a palavra presente, coloca a palavra presente para marcar a presença, tá? Vou parar a gravação.